Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Esse vídeo que eu vou fazer agora é um vídeo sobre o capítulo, os 10, 11 primeiros versículos do capítulo 10 do Evangelho de São João. Quero ler os 10, 11 versículos, mas me ater mais no versículo 10. Eu coloco esse vídeo aqui para edificar aqueles que buscam a presença de Deus. Eu sei que não tenho uma boa aparência estética, não sou eloquente, não tenho facilidade em falar, mas não vou me portar como Moisés, que Deus o chamou para fazer a obra de Deus, e ele por várias vezes disse: não consigo ir, eu sou gago, tenho dificuldade, não quero ir. Aí Deus até que se irou e teve que falar: não, eu vou te enviar o seu irmão com você para você conseguir ir. Aí ele aceitou, porque a responsabilidade dele foi dividida com o irmão Arão, por isso ele aceitou. Eu quero assumir a responsabilidade que Deus me deu. Sei que não sou uma pessoa super desenvolta, seja fisicamente ou psicologicamente, mas quero fazer a minha parte quanto ao Evangelho de Jesus Cristo. Vou falar sobre esses versículos, espero que vocês procurem desenvolver o distinguir, o julgar o que o Espírito Santo está falando através da minha vida. Porque o que importa para nós, mais do que uns aos outros, é o Espírito de Deus em nós. E o Espírito de Deus habita em mim. E ele me comissionou também para ir e fazer discípulos, ou melhor, ir e discipular. E como a pandemia está no meio ou no final, não sei, depende de qual mídia fala, eu estou fazendo isso pelo YouTube, mas pretendo fazer também pessoalmente. Ir em volta da minha casa, nas casas em volta da minha casa, falar do Evangelho. Porque o meu interesse é anunciar a pessoa de Deus em Jesus Cristo. Porque ele é o Criador de tudo e quer abençoar a todos. E a bênção verdadeira é conhecer a Jesus e a Deus que enviou a Jesus. Porque essa é a vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, vou orar agora, ajuda-nos, ó Deus, agora com esse assunto, com esse texto, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, falar conosco, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, revelar a Tua palavra. Ó Deus, eu conheço esse texto que vou ler, não meditei agora antes para falar sobre ele, mas já meditei nele várias e várias vezes antes deste momento. Tu sabes, ó Deus, eu te peço para que o Senhor, ó Deus, inspire as nossas vidas, a mim que vou falar sobre o texto e aquele que vai ouvir. Toca no coração dos teus filhos, dos evangélicos, por que não dos católicos, por que não dos incrédulos? Toca, ó Deus, porque os incrédulos, apesar de ainda não serem teus filhos, são tuas criaturas. Que os incrédulos deixem de ser incrédulos, passem a crer na palavra de Deus, a Bíblia, e assim tornar filhos de Deus no sangue de Jesus Cristo. Eu oro isso em nome de Jesus. O meu irmão está aqui do lado, no quarto dele, ele está vendo o streamer, vídeos do streamer. E então vocês vão ouvir algum barulho. Por favor, se atenham ao que vamos conversar aqui. Que Deus abençoe a cada um. Vamos lá? Então, estamos aqui com o assunto, irmãos. Vou usar o software bíblico Logos, porque ele é uma ferramenta de desenvolvimento muito boa para, caso numa necessidade, entrar nos textos originais, ou ele tem vários assim, textos, estudos, livros, comentários que podem ajudar a gente a alguma dúvida. Então, um acesso fácil que, se eu precisar agora no momento, eu tenho na mão. E vocês vão acompanhar, se puderem adquirir. É bom. E não estou fazendo propaganda do software bíblico Logos. Estou dizendo que ele realmente é muito útil para quem estuda a Bíblia pelo computador. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, meditar na palavra pelo computador e uso o software bíblico Logos. Bom, vamos começar a leitura dos 11 versículos de João, Evangelho de João, capítulo 10, do 1 ao 11.
Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta palavra, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu entendo várias coisas nesse texto. Primeiro, Jesus veio para aqueles que conhecem a sua voz. Olha, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e conduz para fora. Jesus é o pastor das ovelhas. Essas ovelhas são dele. Jesus está falando aqui daqueles que foram predestinados para a salvação. Sejam eles pessoas antes de se converter ou depois. Não vou falar muito sobre a predestinação. Só vou falar isso da predestinação porque não cabe aqui agora. Mas aquelas pessoas que são de Jesus são suas ovelhas. Todos os predestinados, seja antes da conversão ou depois da conversão. No momento exato, essa pessoa vai se converter. De qualquer forma, Jesus, quando falar-lhes, elas ouvirão a sua voz. E Jesus aqui, no contexto, está falando de Israel. Israel, aqueles que conheceram a Jesus e aqueles que ainda em Israel, na época que Jesus veio, ainda não conhecem Jesus. Quando eles ouvirem a voz de Jesus, eles o atenderão, obedecerão. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, Jesus vai falar com elas, elas vão ouvir a voz, Jesus vai fazer com que elas tomem uma atitude, sair. Sair da onde? Do aprisco. Qual era o aprisco que Jesus está se referindo na prática, no momento de Jesus? Era o povo de Israel. Sim, Jesus está falando que aqueles que ouvirem a sua voz, ele os há de fazer sair. E ele vai adiante delas. Eles vão sair do aprisco para a pastagem. E essas ovelhas vão segui-lo, vão seguir Jesus. Por quê? Porque reconhecem a voz de Jesus. Ele, Jesus, é o pastor das ovelhas, o verdadeiro pastor, como o apóstolo Pedro fala. Jesus tinha falado essa parábola e eles não tinham compreendido. Então Jesus diz no sétimo versículo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é o pastor, Jesus é a porta também. E olha só que interessante, Jesus é a porta, correto? Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará no aprisco pela porta e sairá e achará pastagem.
Então eu entendo algo profético aqui. Os judeus que são ovelhas de Jesus vão sair do aprisco e entrar de novo. E a gente vê algumas coisas acontecendo com Israel, né? Seja com os convertidos ou não. Israel foi destruído uma vez em Jeremias, manifesta a destruição no livro de Jeremias. A primeira destruição do povo de Israel como povo. Depois, com Esdras e Neemias, eles são restaurados. Aí, a Bíblia não dá mais margem sobre isso. Aí vem Jesus. Aí, depois que Jesus é assunto aos céus, no ano mais ou menos 70, os romanos destroem Israel de novo. Não sei se é a segunda ou terceira vez que isso acontece com Israel. E aí, no século passado, em 1944 ou 47, não lembro o ano exato, Israel é formado de novo como nação, como país. E os judeus voltam para lá. Mas aqui Jesus não está falando desses acontecimentos em si, Jesus está falando dos convertidos, dos judeus convertidos. E não se refere somente a judeus, claro, esse evangelho de João é para toda a igreja, seja de judeus ou gentios. Mas entrar e sair pela porta que é Jesus, nos faz serem filhos de Deus, verdadeiramente, seja judeu ou gentio. Aí Jesus diz no versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, seja fora do aprisco de Israel ou dentro do aprisco de Israel. Jesus veio para que nos dá vida e vida em abundância. Vamos ver aqui no original o que significa a palavra abundância aqui. A palavra na raiz é periocel. Acompanha o mouse aqui. O lema é periossos. A palavra usada, declinada, etc., é periossom. É um advérbio essa palavra. Ela significa, vamos ver aqui, ela significa periossos, que excede em algum número ou medida, ou posição ou necessidade, sobre e acima, mais do que é necessário, superadicionado, e tem outras, né? Que excede abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente, incomum. Preeminência, superioridade, vantagem, mais eminente, mais extraordinário, mais excelente. Note vários significados, não só em termos de posse, como em termos de posição social. Por exemplo, superioridade, superior, extraordinário, excelente, incomum. Preeminência, isso está falando de uma posição na sociedade. Ser mais eminente, mais extraordinário, mais excelente, posição na sociedade, não só em termos de posse, perissos. Eu estou falando de acordo com o pouco que eu aprendi do hebraico. Estou estudando ainda o hebraico e o grego. Então, Jesus veio para que tenham vida, e essa vida é abundantemente nas coisas materiais, nas coisas sociais, e com relação à posição social, não somente espiritualmente, mas também naturalmente, porque aqui é muito parecido, essa vida e a tenho em abundância, muito parecido com o shalom bíblico no hebraico. E aí Jesus diz no versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Note, a vida que Jesus dá não é só aquela que ele deixou verter na cruz do seu sangue. E a vida que ele possui agora à direita de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte. Vamos lá. Quando Cristo versículo 3. Porque morrestes,
e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Jesus tem uma vida no reino dos céus. Jesus está governando todas as coisas aqui na terra também. E a vida que Jesus Cristo tem nos céus, Ele também nos dá. Porque Jesus disse no versículo 10, que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, a vida dele, Ele nos dá. Porque aqui está dizendo, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Jesus está dando a sua vida para nós, vida em abundância. Porque Ele, o bom pastor, deu a vida dele e ainda dá a vida dele por nós, mas não na morte, porque ali foi o propósito de nos perdoar quando Ele morreu. E deu a vida literalmente por nós. Agora Ele dá a vida também, literalmente, mas Ele permanecendo em vida, porque Jesus, como diz aqui, em versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, aqueles que se converteram a Jesus antes de Jesus vir e depois Jesus veio, ressuscitou também com Cristo para obter a vida de Cristo, que Deus deu lá em João capítulo 10. Que Jesus deu a vida pelas ovelhas, a vida dele, porque ele é o bom pastor. E essa vida é vida em abundância. Então, Jesus nos deu a vida fazendo-nos ressuscitar juntamente com Ele. E essa vida, buscar então as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Olha só onde Cristo vive, Jesus está vivendo. Essa vida Jesus deu também para nós. E Jesus está assentado à direita de Deus. E à direita de Deus, que Jesus está assentado, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, esta vida é vida e vida em abundância que nós temos em Cristo. Bom, vou parar por aqui. Eu tive que fazer um outro vídeo, porque não sei o que aconteceu aqui. A continuação desse vídeo foi parada. Eu tive que fazer um outro vídeo para editar, para falar o que eu tinha falado que não consegui, porque o vídeo parou, sem mais nem menos. Deus sabe de todas as coisas, eu estou sujeito à vontade de Deus e quero fazer a vontade de Deus. Isso que estou falando a respeito do capítulo 10 de João, do versículo 1 ao 11, é para realizar a vontade de Deus que Ele tem para realizar através da minha vida. Quero agradar a Jesus com tudo que sou. Bom, vou fazer uma oração agora. Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Deus, de cada pessoa que ouviu essa palavra aqui. Que o Senhor, ó Deus, possa edificá-la, que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-la, que ela possa, ó Deus, viver a Tua vontade, que ela possa, Senhor Jesus Cristo, fazer a Tua vontade, que o Senhor, ó Deus, possa ter misericórdia dela e que ela possa meditar nesses 11 versículos, não somente nos 11, mas em todo o livro de João e do Novo Testamento e Velho Testamento, quando e no momento próprio que ela puder. Ajude-a, Senhor Jesus, abençoe-a, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço.